Você lembra da época que a gente vivia no regime militar e que as pessoas não tinham esse direito? Lembro. É pior do que hoje. É pior do que hoje. Se hoje não está bom, aquele tempo era pior. O senhor lembra da época que tinha o regime militar aqui em Joinville? Não sei se o senhor morava aqui. Lembro e eu gostaria até que voltasse. Tá? Eu acho que o unitarismo deveria voltar realmente para a gente botar um pouco de educação, de honestidade na cabeça do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não está preparado para a democracia. Não está realmente. Por quê? Porque nossos dirigentes hoje fazem de tudo para esconder a verdade e vendem falsas verdades, né? E o que ocorre? Ocorre que daí o povo vai indo sempre levando vantagem. É aquela lei de Gerson, tem que levar vantagem. Não leva vantagem, ele não é inteligente, aí ele é burro. Bem, o voto é a democracia que a gente tem, né? Que a gente tem a liberdade de poder votar e escolher os nossos candidatos. E é uma forma de a gente poder exercer a nossa democracia, né? A senhora viveu aqui na época do regime militar, da ditadura? Em que ano foi? E como que era a diferença daquela época para hoje? A própria liberdade, né, de expressão, a própria liberdade individual, né, que antes, na época, né, foi toda tolhida pela ditadura, hoje não, é diferente, né? Hoje nós temos, somos mais, vamos dizer assim, somos mais livres, politicamente até. A diferença fundamental é essa. Então, hoje, eu acho que a gente está com mais atento na política do que eu acho no passado, entendendo? Passado, já passei por muita coisa de política no passado, mas eu acho que pior está agora, entendendo? Então eu acho que o voto ele torna a importância dele é muito grande, porque toda a definição de tudo que tu vai fazer, ele passa por política e passa por esse direito que tu conquista. Como quem diz, democracia não existia, você era obrigado a votar e eles faziam a lei, eles mandavam e acabou. O regime militar chega, né? Para nós chega. E eu levei assim uns 3 meses para chegar no Brasil. Eu fiquei na Suíça, em Berna, ficava um tempo, depois na Itália, mais outro tempo, na França. Os partidos comunistas italianos, franceses eram muito fortes. Muito fortes. O revolucionário que se considera revolucionário, ele tem que fazer revolução. Ou ser revolucionário e ficar na caverna lendo, tomando chimarrão, né, de vez em quando um sucozinho, né? O primeiro pensamento foi voltar. E os professores, né, que faziam amizade conosco, o pessoal falava português, né? Os russos têm uma expressão assim, né? Balit galavá, o cara é louco da cabeça. Tá? Aí alguns professores que não falavam português eram atendidos através de tradutora e ele dizia, apontava, Balit galavá, tem que ir no médico, tá louco da cabeça. Sair daqui e ir cair numa ditadura. E depois todo o pessoal que estava sendo preso, os jornais publicavam. Né? Então aí todo mundo resolveu voltar. Ninguém vacilou. E foi nos oferecido ir para uma região onde estão construindo cidades, região do norte da União Soviética, ainda desabitada ainda, né? Eles estavam construindo cidades e podia ir para lá. Depois que se formar, né? Podia ir trabalhar para lá. E ninguém aceitou. Antes de receber o hábito, que foi mais ou menos em 64, a época que houve o golpe militar,
E o Brizola, né, teve que se afastar, aquela coisa toda, né? Então, as freiras colocavam nós todas ao redor, assim, sentados em bancos, com um monte, 2, 3 sacos de batata inglesa, né, para nós descascar para o almoço. E ali viviam dizendo para nós, né, nós tínhamos que rezar ali, descascando as batatinhas, rezando para que o comunismo não viesse. Foi ali que eu comecei a ouvir a primeira vez a palavra comunismo. Tenho lembranças do primeiro que o meu pai sair de casa com alguns livros para ir para uma pescaria e jogar os livros fora, se desfazer dos livros. Ele alegou na época que eram livros anticristãos. Então, por isso que ele estava jogando fora, não disse o que era propriamente. De noite nós já íamos dormir passado das 10 horas, porque tu tinha que ficar na igreja rezando. Ali por 1, 2 horas da manhã tocava aquele sino dentro da clausura, né? Acordando nós, vamos para a igreja, todo mundo rezar para que não venha o comunismo. E opa, mas a coisa não... Vai ver que esse comunismo não é assim tão mal, não, que elas estão, né? Elas já elas eram muito rígidas conosco, sabe? Isso foi lá por 1960, por aí, 59, 60, 61. Entrei para o partido para o PCB, através do Irineu Sisquim e do João Jorge Machado de Souza, né? Porque o partido tinha uma base forte na época ali na Rua Botafogo. Então o Irineu é que comandava aquela base e o João Jorge dava bastante assistência. Então eu entrei para o partido, para o PCB através dos dois. Aí eu meio revoltada, porque eu já queria ir embora, eu não gostei do convento, eu queria ir embora e elas não me deixaram, porque depois que tu põe o pé lá dentro, para você sair não é fácil. Aí então eu fazia de tudo para poder elas me mandarem embora. Inclusive, quando a Madre Superiora saía dali, parava de falar sobre o comunismo, que era um terror, que era isso, aquilo, eu gritava: e viva o Brizola! Sabe? Mas ninguém respondia. Todo mundo com medo, ninguém respondia. E a freira voltava, quem que gritou, ninguém me denunciava. E ela foi mais viva do que eu, sabe? Uma hora que eu gritei e viva o Brizola, ela viu que era eu, me deu um castigo durante 1 semana. Eu ia com um pratinho pequenininho, na ponta da mesa onde ela estava nas refeições, pedir, pelo amor de Deus, um pouquinho de comida. Eu ia de joelho e voltava de joelho para o meu lugar. Eu dei 1 semana assim de castigo. E uma professora minha, professora Vânia Cordeiro, ali na Trindade, ela disse que no regime comunista os dirigentes fazem umas reuniões, uns encontros, umas assembleias, comícios, enfim, e anunciam as medidas que vão ser tomadas, e quem questiona essas medidas, vem alguém por trás, com um prego e um martelo, e enfia o prego na cabeça da pessoa. Eu achei aquilo um absurdo, um exagero. Até que começou, daí um dia ele me convidou para ir no cinema, e depois do cinema nós comíamos uma sopa, um dia frio, né? Aí ele disse assim, eu queria conversar. Primeiro ele disse para mim, depois do cinema, da sopa, nós íamos indo a pé para casa, ele ia me levar para casa. Aí ele disse, quem que tu pensa que eu sou? O que que você pensa de mim? Eu olhei para ele bem sério e disse assim, você é o comunismo. Ah, imagina ele na clandestinidade, com nome falso. Eu chegar e dizer isso, ele disse para mim que na hora ele tinha vontade de correr, me largar ali e correr para se esconder para depois ir embora, né? Mas ficou firme, porque logo em seguida eu disse assim, não, porque eu estava no convento assim, e ouvi falar do comunismo e eu quero descobrir o que é isso. Aí ele então disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um passeio amanhã em Correia Pintos? Vamos. Pegamos o ônibus e foi em Correia Pinto. Subimos assim um campo muito bonito, tinha uma árvore,
Era tudo gramado e uma árvore grandona. Ali nós se instalamos. E ali ele me contou a verdade. Como é que era o nome dele, como é que era o nome dele, né? E o que tinha acontecido, quais eram as ideias dele. E que se eu estava disposta de acompanhá-lo. Disse, mas é o meu caminho, é o que eu queria mesmo, é o que eu saí do convento com essa ideia e vou em frente. Aí diz ele, então nós vamos passar lá onde que ele morava numa pensão, na pensão, e eu vou te dar meus documentos. Os documentos verdadeiros dele, né? Porque se alguém pegasse ele com os 2 documentos, ia ser pior, né? Eu frequentava muito a biblioteca pública municipal. Naquele tempo o diretor era o coronel Aliri, e com as 2 filhas. Eles que administravam a biblioteca. Daí cheguei e disse, eu queria um livro sobre comunismo. Meu Deus do céu! Os caras faltou só me escorraçar de lá, sabe? Mas eu não deixei de frequentar. Né? Mais tarde que eu vim saber, né? Porque o cara era coronel, tudo, né? Não sabe como é que é. Mas as filhas, assim, elas me tratavam. Claro, eu era um leitor, um frequentador. E um dia eu achei a biografia do Lenin. Uma pequena brochura, assim, um livro. Aí aquilo me iluminou, né? Digo, opa, tem coisa. E aí fui indo. Mas perguntava assim, para professores, às vezes os caras eram estudantes e tal. Até para política, eu perguntava para todo mundo. E levava, assim, às vezes, cada sarrafada, sabe? E a gente ficava 2 anos, assim, numa espécie de vestibular, assim, né? Numa preparação para cursar a universidade. Depois desses 2 anos fazia um teste para ver se estava apto para ir para a universidade. Do contrário, voltava outra vez. Eles eram muito rígidos, muito exigentes. Mas, no fundo, era uma capacitação política para o partido. Você se capacitava lá e voltava para militar no Partido Comunista. Então, o que me marcou mesmo foi a figura do Guevara. Mas não sei se você já tiver essa sensação de chegar perto de alguém iluminado. Você se sente assim paralisado. O Guevara, quando passou assim, não só eu, mas a maioria ficou eletrizado. Tá aquele porte assim, vestido com aquele uniforme de guerra, sabe? E foi o último a subir, que ele não queria subir na tribuna de honra. Por isso que ficou um hiato. E na hora que o Guevara colocou a cara, o sujeito... Ficou famosa essa foto. É uma das fotos mais famosas do Guevara, é essa. Onde ele aparece de buena, tudo. Então, ele era um mito, assim, uma coisa extraordinária. Eu não esqueço nunca isso. A primeira prisão até que foi legal, porque me deu... Eu abri, assim, eu fiquei conhecido, né? Aí fiquei conhecido, tinha Joinville, tudo. Eu estava preso, bicho, assim, o pessoal me encontrava na rua, porra, bicho, é louco, na metida desses caras aí. Bom, nessa primeira prisão, ainda estava vigente o habeas corpus. O Supremo Tribunal concedia, assim, rapidamente habeas corpus. Então nós fomos presos e tal, e os advogados, tinha muito advogados, pessoal, assim, muito ativo. Entrou com habeas corpus e dentro de, acho que não levou 1 mês a primeira prisão. E ali até era tratado mais ou menos, né? Até os militares vinham dialogar com a gente e tal. Pessoal, isso está acontecendo aí, tá, mas sabe o que é? Eu não tenho culpa, hein? Eu não, eu sou os outros. Nós fomos fazer nossas compras de verdura, de essas coisas, de batata principalmente, essas coisas que eu não tinha no quintal. A polícia nos pega, nos seguiu. Porque ficaram sabendo que nós estávamos por ali, foram na casa e o sobrinho do Edgar, de 9 anos, disse, o meu tio está ali na feira.
Era o exército, tudo é paisano. Ah, eu sou amigo dele, aquela história toda. Onde que era a feira? Era na final da Jangolim, ali no ponto de táxi. Ali naquela pracinha? Naquela pracinha, era ali. Aí... Eu disse, bicho, eu tenho uma missão meio chata, mas eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, outros cumprem. Nós fizemos normalmente nossas compras, pagamos, fomos de bicicleta. Eu na garupa e o Edgar pedalando. E no guidão as 2 bolsas de verduras. Lá pelas tantas eu vi que tinha um Fusca, que, sem placa, que nós chegava bem pertinho de nós, parava. Aí nós andávamos um pouquinho mais, ele ia, chegava perto de nós, parava. E eu enxergava, porque eu estava atrás, né? Aí eu disse, Edgar, tem um carro assim, 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 nos seguindo. Não sei se está nos seguindo, o que quer. Ah, está nos seguindo. Pode crer, chegou a hora. Vamos fazer o seguinte, ele conversando e ele pedalando, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou descer da bicicleta, você monta na bicicleta e vai para casa. Eu disse, não, senhor. Eu não vou fazer. Se tu fizer, eu grito. Ela disse, eu vou junto contigo. Não vou deixar assim. Aí ficamos ali na antiga delegacia, que hoje é o Sindicato dos Bancários. Fiquei ali e tal. E tem até uns conhecidos. E ali nós passamos o resto do dia dentro de uma sala totalmente sem janela, né, com só 2 cadeiras. E ali nós 2 ficamos, um grudado no outro, né? O que vai acontecer conosco agora? Né? Eles fizeram isso justamente para nos aterrorizar, né? Para ver se nós conversávamos alguma coisa. Aí nós conversávamos, tudo por gesto, por palavras que, né? Leitura labial. Isso. Aí uma hora assim deu ninguém dava bola para nós, nada, eu peguei, vamos embora, Luciano, vamos. Aí peguei, quando eu já estava, aí tem que voltar, porra. Aí eu voltei, ele disse, Luciano, tu vai embora e vamos ver. Quando escureceu, nós não sabíamos se era noite ou não era, eu sei que era noite, porque depois que eu saí para fora, eu vi que era noite. Certo, eles viram que não dava nada mesmo. Aí me pegaram, tiraram eu de dentro daquela sala e me jogaram que nem se fosse um cachorro, sabe? Que a gente não faz nem isso com os animais. Pra caçada. E eu era nova em Joinville. E Joinville não tinha um histórico comunista. Joinville, assim, teve outra cidade como Blumenau, os comunistas faziam provocação para padre, para industrial, participavam de debate sabe, provocavam. Sabe? Então, em Joinville não tinha nada disso. Não, assim, ninguém conhecia os comunistas. Sabia que talvez existisse, mas uns gatos pingados, os caras lá no boteco enchiam a cara, diziam eu sou comunista e pronto. Só, né? Na verdade, os eventos sociais encobriam, e a presença da família encobriam encontros. Não aquele encontro fechado, assim, na sala escura, não, mas se encontravam para dialogar, para manter aquele diálogo frequente, as reflexões, as tomadas de decisões, né? Então se organizavam piqueniques, festas de batismo, de casamento, de formatura, todos esses eventos sociais normais da sociedade, e eles eram desenvolvidos em conjunto pelos diversos familiares. Mais tarde, as reuniões do partido eram feitas muitas na minha casa, que era ali mesmo, no Itaú, muitas na casa do Irineu, que o Irineu tinha casado e tinha se mudado lá para uma lateral da Rua 15, que eu não lembro o nome da rua. Então a gente fazia muitas reuniões lá. E fazíamos também muitas reuniões na casa de outros companheiros lá do Iririu. Lá também a gente fazia bastante reuniões. Fazia-se reunião no boteco, era no campo de futebol.
um sábado à tarde jogando uma pelada, sentados, faziam um círculo e conversavam. Os caras estão conversando sobre futebol, está uma bola lá, ou está uma trave, é um campo de futebol, mas na realidade nós estávamos conversando outra coisa. Jogava também. Aqui ninguém entregou ninguém. Se fosse para entregar quem jogava no time, era tudo comunista. Então ali, quando terminava o treino, nosso joguinho, aí nós começávamos a falar. Nós íamos lá, armávamos um jogo de futebol, de salão na época, e também fazíamos várias reuniões em cima disso. Se na época tivesse e-mail, tivesse internet, não precisaria da presença de alguém para orientar ali, se faria esse contato de outra forma. O problema é que naquele tempo não se poderia mandar por carta nem por telefone. Então, para tu organizar o partido, tu não sabia como organizar o partido. Então, vinha alguém para ajudar nisso ali. Meu Deus do céu, como é que vai? Prazer em vê-lo? Prazer em vê-lo? Não, prazer é meu. Que coisa? Como é que tá? Você como é que está? Eu estou indo. Tudo bem? O pessoal aí está filmando. O pessoal está filmando. Esses caras são tudo da Federal. Estou da Federal. É, tudo da 5ª região. E, então, porque eu tinha chegado da União Soviética. Eu fui fazer um curso em 1963 e ia fazer a Universidade Patrício Lumumba. Mas como deu o golpe em 64, todos, não eram 30 e poucos camaradas lá, todos voltaram. E os russos achavam assim que a gente era meio louco, porque voltar para uma ditadura era um suicídio, era ser preso, né, no mínimo. Mas todos voltaram. E aí eu cheguei em Joinville, eu vim um esquema, eu fui, era legal, um passaporte, aeroporto, entrei, tudo aquilo, aquelas formalidades. Mas na volta eu voltei clandestino, eu levei uns 2 meses para chegar em Joinville. Eu fiquei no Peru, fiquei na Suíça, fiquei na Itália, fiquei no Uruguai muito tempo, até que deu uma folguinha, deu um sinal verde e eu vim para Joinville. Mas chegando em Joinville não tinha clima. Aí o pessoal disse, ó, vaza, vai embora para Curitiba. Aí peguei contato com o marido dela e vim. Eu morava embaixo numa garagem, que eu era zeladora, e tinha só 3 peças, mas acolhia todo mundo ali. Então, dia de feijoada, nós íamos para o UAU, as crianças iam cedo guardar a fila para ir ser os primeiros na fila, né? É. As crianças foram muito judiadas também. Ali a gente fazia tudo, a comida, era o pessoal do Rio que vinha, que era meu genro, também estava aí. E vinha o pessoal do Zequinha, lembra do Zequinha? Vinha o pessoal do Zequinha, tudo fazia, a gente fazia comida tudo ali e dizer para aquele povo onde é que nós íamos. Nós vamos fazer piquenique. Fizemos um almoço, agora chamava um táxi ou 2 táxis, ia fazer piquenique. Piquenique no AU. Então, a gente tinha consciência, falava com outro companheiro, se não tem ninguém na tua casa, eu vou. Porque havia muita confiança entre nós. A gente não conhecia ninguém, mas o pessoal acolhia, recebia a gente na casa, né? O Edésio ia trabalhar e a mulher dele ficava lá, ia comigo lá. O que a gente pode construir e chegar a gente e a gente passar aquilo que a gente tem para aquela pessoa e aquela pessoa ir em frente, vale a pena. Agora, se é uma estopeira que a gente diz uma coisa, não é uma verdade. A gente diz uma coisa e eles trouxem para o outro lado, aí... Mas Você faria tudo de novo? Hã? Você faria? Faria tudo de novo. Com a idade que estou, andando, pelegando como estou, mas faria. Distribuir panfletozinho nas portas, de madrugada nas portas das fábricas, ia a mesma coisa, ia mesmo. Valeu a pena, sim, que a gente está vendo que a abertura democrática, a possibilidade de andar sem medo, a possibilidade de você ler qualquer livro,
você discutir, criticar, ter E suas falar ideias que você próprias, quer, né? não te dá aquele medo, né? Isso foi uma conquista desse pessoal que lutou, que sacrificou. Muitos deram a vida, passaram anos na prisão, né? Olha, eu acho que a socialização, entende? O relacionamento era tão harmonioso que o batalhão fazia as comemorações de aniversário do batalhão, o dia do soldado, o dia 7 de setembro, o dia 15 de novembro e tudo mais. E a comunidade era convidada a ir participar, entende? Então era montado lá um palanque, o pessoal subia, assistia, quem não podia subir assistia lá fora, do lado, aliás, né? E depois muitas vezes a gente ia para o salão de festas, que tem lá dentro, além do auditório até bem confortável, mas tem também um salão de eventos, entende? Onde o batalhão convidava, participava e oferecia um coquetel, entende? Claro que ninguém ia lá para encher as lampas, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma grande deturpação em torno do que foi o regime militar. O Brasil não teve, em toda a sua história, um acontecimento melhor do que a tomada do poder pelos militares, porque eles eram competentes, eles eram a única instituição organizada e não eram corruptos. E com isso puderam desenvolver um governo que proporcionou ao país o grande progresso de que hoje o governo Lula auferiu e os futuros governantes vão auferir daquilo que o regime militar fez em obras, em desenvolvimento e em educação. A Revolução foi um atraso. A Revolução já começou a ser preparada desde 1930. A Revolução começou a ser preparada há muito tempo. E no momento usaram o João Goulart, que estava na China, visitou a Rússia, para criar uma estrutura para poder justificar o movimento do dia 1º de abril. Que, aliás, a mentira é tão grande que a Revolução não foi criada no dia 31 de março. Ela foi criada no dia 1º de abril. E como o dia 1º de abril é o dia dos mentirosos, eles passaram a usar o 31 de março como data da Revolução. Joinville sofre na década de 60 e 70 uma transformação rumo à sua urbanização, rumo à sua industrialização. Já é considerada nos anos 60 a chamada Manchester catarinense. São aqui que estão as maiores indústrias, é aqui que está um potencial de desenvolvimento econômico. E aí nós podemos também relacionar a toda a trajetória ideológica do empreendedorismo, dos imigrantes que para cá vieram no século XIX, mas nós temos também, eu acho, um privilégio de Joinville estar muito próximo de grandes centros como Curitiba, né? E de poder desenvolver o seu potencial econômico neste sentido, de ser meio que um corredor de Santa Catarina para Curitiba. Porque eu vivi os antecedentes da implantação do regime militar, quando agitadores demagogos preparavam o país para impor uma ditadura comunista aqui. Eu vivi os 21 anos do regime militar e acompanhei tudo o que aconteceu nesse país. E vivi o regime posterior
ao regime militar. E eu concluo de que aqueles que antes agitavam o povo, etc., não queriam o bem do país. Eles buscavam os interesses deles para implantar uma ditadura onde eles pudessem ser aproveitados em funções públicas. E não diferente de outros espaços, aqui também foi construído esse clima de tensão, de necessidade de proteção da sociedade. Eu acho que o que os ideólogos do golpe militar e da ditadura fazem bem é construir um inimigo. Esse inimigo é muito forte, é muito temeroso aos jovens, é muito temeroso às famílias. Então, Joinville se articula na preparação do golpe, eu digo lá na minha dissertação de mestrado, a União Cívica, né, a União das Mulheres ligadas aí à elite joinvilense, a Associação Comercial Industrial, que é uma associação forte, porque ela é do início do século XX, mesmo o poder público local e nesse primeiro momento a participação da igreja, fazem com que a cidade sinta-se insegura e, portanto, se ela está insegura, alguém tem que protegê-la. Evidentemente, naquele tempo, ninguém tinha simpatia por esses elementos que foram presos. Então, ninguém ficou com pena. Também ninguém disse bem feito. Isso também não houve. A cidade ficou indiferente a esses acontecimentos. E eu acho que a cidade estava certa. Desde 70, aliás, minto, antes, 67, 68, todos os nossos discursos, primeiro os meus, depois os do Aderbal, eram requisitadas as cópias na Câmara de Vereadores. Entende? Porque nós éramos extremamente visados pelo poder. Extremamente, apesar da nossa pouca importância a nível nacional. Mas éramos visados bastante. E os nossos discursos iam, todos eles, aqui para o 62º BI, e dali era encaminhado para Florianópolis e Brasília, onde a nossa ficha era montada. As forças que mantêm a cidade na década de 60 são forças conservadoras. Você tem a presença do Helmut Falgater aí, que é ao mesmo tempo prefeito, que é um industriário ligado à Tupi, que tem uma relação com o comércio local. Então é como se a força política da cidade tivesse um enraizamento na força econômica da cidade. Eu acho que isso fica muito claro. Um fato bem marcante de 64 para 65 foi quando pela primeira vez veio a Joinville e Castelo Branco. E ele veio para ser o patrono da Festa das Flores em Joinville. Então ele veio porque o deputado Dado Carneiro de Loyola convidou ele e eu, como prefeito, secundei o convite. E tivemos a honra de ser visitado por ele, que foi um brasileiro ínclito, honesto, trabalhador, inteligente e com a cabeça no lugar. E eu entrevistei o Dr. Nilson Bender porque eu estava transmitindo também dali para a Rádio Cultura, num posto, no dia de transmissão, e o Dr. Bender, de repente, para o carro onde estava o Castelo Branco. E o Castelo Branco desce do carro com o Dr. Bender. Aí eu pergunto mais tarde. Aí eu vejo que os dois saem, caminham no meio do povo e o povo aplaude Castelo Branco e o Bender. O Bender muito alto e o Castelo Branco bem baixinho, quase sem pescoço, né? E em caminho em direção ao Hotel Colón. O Hotel Colón foi totalmente lotado para o quartel, né? E ali havia uma série de militares que tomavam conta da segurança do próprio presidente. O segundo presidente que nos visitou foi o Costa e Silva. Aí, isso foi pelo seguinte, porque eu implantei o serviço de
de água aqui em Joinville como prefeito e construí o hospital. E chegou a vez de inaugurar o serviço de abastecimento de água e o hospital. E como o governo federal tinha parte, ele concedeu 1/3 dos recursos para implantar o serviço de água, o presidente veio para a inauguração, assim como é hoje. Eu travei conhecimento e amizade pessoal com o Geisel quando ele veio junto com o Costa e Silva como chefe da Casa Militar. E aí ele foi eleito presidente pelo regime militar e tomou posse no dia 1º de janeiro. E eu resolvi sugerir para ele que desse continuidade àquilo que o Getúlio Vargas fazia no dia 1º de maio. E sugeri que ele comemorasse o dia 1º de maio entre trabalhadores e que então aproveitasse e viesse a Joinville e aí ele teria o apoio principalmente dos trabalhadores da Fundição Tupi. E foi o que aconteceu. Ele veio, visitou a prefeitura e visitou também a Fundição Tupi. E a cidade toda o homenageou, como os trabalhadores da Tupi também o homenagearam. E ele fez a festa comemorativa do 1º de maio em Joinville. O dia 1º de maio se anunciava o salário mínimo, não é? E o presidente fazia um discurso à nação. E 3 dos presidentes tiveram em Joinville no dia 1º de maio. Então isso é um orgulho para Joinville. Historicamente o é, não tenha dúvida, não é? Até que um dia eu cheguei novamente nesse quartel ali dessa praça. Aí eles disseram assim: a senhora, você aguarda aqui, eu era novinha, você aguarda aqui um instantinho. Aguardei. De repente vem 2 policial, todinhos armados e cheios de coisas. Aqui eu olhei assim e digo: meu Deus, a senhora nos acompanha? Digo: é hoje. Aí acompanhei eles. Quando nós chegamos num corredor, um corredor comprido, eles disseram: a senhora segue em frente. E eles seguiram atrás. Mas nesse corredor tinha uma fila aqui e outra fila aqui, de polícia, todos armados, e apontando as armas assim, eu passando no meio, sabe? Às vezes, enquanto aquelas armas me encostavam aqui, sabe? Eu fazia assim, ou de tão, né? Que eu cheguei numa parede, cheguei assim, ó, não tinha nada, limpo. Ou de repente tinha alguma coisinha que eu não percebi do nervosismo, né? Da situação. Aí me mandaram, eu ali parei, digo: pronto, agora eles vão me matar. Aí pensei no meu pai, pensei na minha mãe, pensei em tudo. E aí a união ficou tão forte, essa união entre eu e a Lúcia, sabe? Que lá em Curitiba, quando nós fomos segunda-feira, tinha lá os desaparecidos. Por um momento, eu acho que até a Sabrina captou esse momento. Por um momento, eu olhei aqueles companheiros desaparecidos e achei que eu estava ali. Comecei a procurar e disse: ué, tu conhece alguém? Perguntou: tu conhece alguém? Tu conhece? Não. Mas por que está olhando tanto? Eu pensei que eu estava ali. Se não fosse a Lúcia, eu estaria ali. E eu ali sentada naquele banco, escurecendo, já era noite. Digo: eu vou fazer a mesma coisa, mas aonde? Aí comecei a fazer assim, olhar para o redor. Do meu lado esquerdo eu vi bem grande assim, TV Canal 12. Nunca esqueço disso. TV Canal 12. Digo: é lá que eu vou. Porque a Lúcia, ela determinou assim, ela tinha uma determinação, uma luta extraordinária, porque eu sumi. Eu não sabia, ninguém sabia onde é que eu estava. E a Lúcia foi atrás, cheirou, fundando por aqui e tal. Ela chegou na televisão, no Paraná, lá, e falar que o meu marido foi raptado
Mas ele tem dinheiro? Tá? Não, foi pelos militares. Aí deu um cu de boi lá, que não precisa ver, deu um reboceteio. Então a Lúcia, se eu estou vivo, devo graças a ela. Aí eu disse, mas o que eu vou fazer para ele me atender? Eu pensei, eu vou dizer que o meu marido foi sequestrado, pode ser que ele me atenda. Quando ele abriu, eu disse, meu marido foi sequestrado, eu não deixei nem ele falar. Não deixei nem ele falar, sabe? Aí ele fechou a porta, abriu devagarinho, disse, quê? Eu disse, o meu marido foi sequestrado e eu quero falar com alguém. Então a senhora aguarda ali um instantinho. Aí demorou uns 15 minutos, vieram lá, me buscaram. 2 rapazes bem vestidos, de terno, gravata, tudo, né? E me levaram para uma sala e disseram, você espera aqui um pouco. Aí depois me levaram para uma outra sala que era cheio de luz, que até atrapalhava minhas vistas. É o caso dessas duas. Sabe? Aí eles começaram a me entrevistar. Seu marido foi sequestrado? Foi. Como é o nome do seu marido? Edgar. Edgar do quê? Schatzman. A senhora tem uma foto dele? Não, eu tinha. Imagina. Estava com medo que Deus o livre. Mas ele foi sequestrado mesmo, foi. A senhora sabe por quem? Sei. Quem foi? Não digo. E ali eu fiquei. Até de tanto eles me encherem, eu disse assim, foi pelo exército, o exército que me sequestrou. Ó, que sequestrou meu marido. Quando eu disse que foi o exército, só sei dizer que apagou tudo. Apagou tudo e eles me pegaram pelo braço e corre, eles diziam para mim. E corremos e descemos a escada e andamos pro corredor e corremos, de repente nós subimos, saímos numa rua. E ali me puseram dentro de um carro e BR adiante, na BR. Mas eu não conhecia nada, não sabia de nada, para onde que ia, né? Mas passou antes um cara aqui, deixou um bilhetinho. Ó, seu marido está na prisão provisória do AU em Curitiba. Deixou um bilhete aí, e a Lúcia leu e foi lá para lá. Quando nós chegamos na prisão do AU, eles também chegaram junto, nos acompanharam lá dentro da prisão, daí que a gente viu que era realmente espião que estava me seguindo. Aí ali puseram nós assim num corredor estreito, que nem isso aqui. E eu e o Breda, vocês aguardam ali. O guarda disse para nós, né? Aí desse lado aqui era só parede fechada. E desse lado era uma parede com tela, parecia que tinha tela. Uma tela assim meio grossa, mas era escuro lá dentro, não enxergava. E ali nós ficamos, e o Breda dizendo para mim, tu pôs tudo a perder, não sei o que, não sei o que. E eu cada vez mais nervosa, digo, meu Deus do céu. De repente eu olhei para aqui, parece que tinha alguém que me olhava, que me puxou o olhar para lá, sabe? Que eu olhei assim, eu disse, o Edgar ali, doutor Breda, que eu olho, o Edgar estava pegado assim na grade, naquela tela, os dedos nem entravam assim para a tela, sabe? Sim, sabe? É dessas telas que eu quase tenho ali nos passarinhos para o gambá não entrar. Aí eu digo, é o Edgar, e daí eu me grudei naquela tela, o Edgar pro lado de lá, eu pro lado de cá, grudado e chorando. E eu te amo, ele dizia eu te amo e não sei o que, e ali nós ficamos, daí era o Breda chorando, era o guardinha que estava conosco chorando. Porque eu desapareci dali, ninguém sabia para onde eu tinha ido, sabe? Aí eu fiquei em Curitiba, lá em Florianópolis, lá no subterrâneo, lá um tempo. Por isso a barba comprida e bem magro, né? Eu passei por um liquidificador ali. Naquela foto 3x4, tô um cadáver, né? Como ter saído num campo de concentração. E de lá, de Florianópolis, fui para o AU. E lá no AU é que a Lúcia me localizou. Aí que nós dois se encontramos. Meu Deus do céu, ali a coisa foi. O Edgar era tão magro, era pele e osso. A roupa que ele tinha saído lá, que ele foi preso lá, junto comigo lá, não era mais. A roupa dele assim parecia que ia cair do corpo, de tão magro que ele estava. Eu não podia encontrar a Lúcia e eu desmilinguido, chorando e dando uma de coitadinha. Eu disse, não, nega, a luta continua. Aqui tem dezenas de presos políticos, inclusive mulheres, como você, que estão lutando. Porra, né, bicho? Não pode chegar... porra, imagina se ela me acha. Agora eu estou ali chorando, ai, mas eu sou inocente, não fiz nada. Eu sou inocente. Ah, para!
Não, não sou inocente, não. Chega lá em casa, ali pelas 2 horas da tarde, um carro do Stan, com emblemas do Stan. Ô, Lúcia, maior festa, batendo nas minhas costas. Eu já atendi meio assim, porque a gente tinha medo de tudo. E como é que tá o Ed? Chamando pelo apelido. Digo, tá bem. Onde é que ele está nesse momento? Digo, ele está viajando. Mentira, ele estava trabalhando. Está viajando, eu desconfiei, né? Eu sou amigo dele, eu também não estava em Joinville, voltei agora, eu quero dar um abraço nele. Papai. Digo, pô. Pensei, é a polícia disfarçada. E a gente já tinha escutado, né, prisão daqui, prisão de lá. Já tinha escutado que o Teodoro tinha sido preso, porque depois ele saiu ali de casa, tinha sido preso lá em Florianópolis. Digo, é a polícia. Eu disse, Edgar está viajando. Então vamos fazer o seguinte. Quando é que ele volta? Só daqui uma semana. Então tá bom, daqui uma semana eu venho. E foi. Digo, é a polícia. Chegou o Edgar para almoçar, de noite, para almoçar não de noite. Eu disse, Edgar, acontece assim, assim. Contei para ele e disse, é um sinal. É um sinal. Aquela noite nós não jantamos, nós não dormimos, que a gente sabia já o que vinha para frente. Nada indicava que fosse haver que viesse. Em Santa Catarina nunca teve uma operação dessa envergadura. Quando ele voltou, com a firma, que ele foi abrir o portão, a porta, para os empregados entrarem, chegou os caras e encapuçaram ele. Puseram um capuz, né? E jogaram para dentro de um carro e aqui. E os operários, tinha 2 que sabiam onde é que nós morávamos, onde é que o Edgar morava, bateram de bicicleta lá em casa, apavorados. Que tinha acontecido isso com o Edgar, que não sabia o que estava, era bandido, que vão matar o Edgar, porque não sei o quê. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês voltam para a firma e tocam a firma como se o Edgar estivesse presente. E eu vou tomar providência disso. Tá bom, voltaram os 2. Em Joinville, tem uma coisa que eu gostaria de colocar, eu trabalhava como assistente social da prefeitura e comecei o trabalho dos SERES, que são os Centros de Educação e Recreação Infantil. E no dia que eu fui, eu comecei a perceber que apareceu um cara na minha casa perguntando se conhecia, eles estavam tentando identificar, porque não era só centrado ali em Joinville, eu acho que também ele tinha... Eu sei que ele estava lá ou me apavorando, ou me identificando. Então eu já notei que havia, assim, alguma coisa estava acontecendo. Eles estavam como eu digo, talvez me apavorando, né? Eu cheguei no trabalho de manhã e esses 3 homens estavam lá me esperando. Osni Rocha, olha, tem gente chamando na portaria 2. Aí até a turma, meus colegas de serviço, disseram, poxa, casou esses dias, até eles foram no casamento, no quebra-caco meu, alguns foram no casamento, casou esses dias, o cobrador já está na porta. Eu fui lá. Ele disse assim, você, Osni Rocha? Sou. Você conhece, não tem nada a ver, coitado também, você conhece o Júlio Serpa? O Serpa também faria no nosso grupinho. Eu conheço. Tá preso. E preso por quê? Eu não matei, não roubei. Nesse intervalo, o que eu fiz? Chamei o menino, tu vê a minha cabeça, chamei o menino de 9 anos, sobrinho nosso, e disse, você vai ficar aqui com a Tatiane que eu já volto. Primeiro eu peguei tudo que era livros do partido, que falava sobre o Lênin, tudo, joguei para cima do Soto, mas numa rapidez. E aí a segunda prisão eu estava vindo para casa. A hora que eu desci do ônibus eles me pegaram, não deixaram nem chegar em casa. Mas já tinha ido na minha casa e tal, mas claro, aí eles já me conheciam, sabiam quem era eu, né? E eles me disseram, isso eram 8h30 da manhã, me disseram, a senhora vem conosco. Eu disse, mas vou com vocês para quê? A senhora vem. E não tinha nem como eu dizer que não ia, porque, sei lá. E eu fui para a delegacia, fiquei na delegacia lá até mais ou menos meio-dia, de lá eles me levaram pro
pro batalhão, né, do exército lá. E daí fiquei lá. Aí eu já devia ser umas 9 horas da noite. Quando então chegou um carro de Florianópolis com esse senhor que eu te disse, e de tarde tinha chegado acho que é o Osni, né? É o Osni que tinha chegado. E daí a gente foi para Curitiba. Mas eles não diziam, né? Porque naquela época já estava bem fechada a coisa. E eles diziam, não, nós vamos levar vocês lá para a Operação Bandeirantes. Eles apavoravam a gente. E tinha um óculos escuro, né? Que eles botavam um óculos bem... Então a gente já não sabia para onde é que estava indo, que já é um negócio meio apavorante, bem apavorante, né? São Jorge, Júlio Serpa, Antônio Justino, Edgar, quem mais? Valdemar e Irineu. Estamos vivos hoje, daqui de Joinville, Edgar, Júlio, Antônio Justino, nós 3, vai 4. São 40 anos. E aqui, ó, montei na bicicleta e fui atrás de um telefone que tinha telefone público só na final da João Colim. Fui lá para telefonar, avisar o Breda. Tinha acontecido a prisão do Edgar. Avisei. Quando eu voltei, nesse intervalo que eu fui lá e voltei, eles chegaram com o Edgar lá em casa, levaram todos aqueles livros, que era livro nosso de estudo, que não tinha nada a ver com nada. Tu vê como eles são, né? Meu Deus, eu dizendo isso, tira isso. Ah, vou ser presa de novo. Não falei. Não falou o que não que falei. eles são, então? Levaram nossos livros de estudo. E outras coisas, assim. O que vinha pra frente, que tinha alguma coisa de faixa vermelha, ou de vermelho, foi tudo. Aí meio-dia, vinha uma comida tão salgada, eu não sabia, eu disse, esses caras vão matar nós. Uma comida tão assim, que era galinha, era carne de gato, uma coisa mas tão salgada assim, uma sopinha. Eu estava com fome. Ele passava para lá, pronto, tá, é um quartinho, uma coisinha assim. Ah, tá pronto, de comer. O soldado, o sargento, o delegado dizia, você não arruma um pouco d'água para mim? A sede. Tá, jogava aqui lá, veio com um caneco assim, bebe. Ah, cuspido dentro, tinha que beber mesmo. Ele devolvia. Eles davam comida, de manhã cedo davam salgado, deu uma gororoba, claro, né? Aí à noite davam um café, e você confundia, às vezes, então está amanhecendo, tomando café, agora não, está anoitecendo. Então, em Curitiba, dá para separar o período de Curitiba e o período de Florianópolis. Curitiba foram 10 dias onde eu fui torturada, né? Eu sei que meu irmão, ele até mandou carta para a anistia, ele teve torturas assim inabomináveis, né? Teve torturas horrorosas. Eu tive tortura de choque. Eu sei que a primeira noite, porque eles também te pegam na hora que tu tá mais vulnerável, né? A gente chegou de Joinville, eles estavam o dia inteiro lá e eu estava tentando já ensaiar se eu conseguia ficar sem comer, então eu já não comi muito. E estava querendo ver como é que era. Daí chegamos lá, já eram umas 11 horas da noite, daí já fomos direto para interrogatório. Dormia que nem um bicho animal lá, com as pernas para cima, vamos para cima. E de manhã soltar tudo. Porque quando nós estávamos lá no AU, às vezes vinha militar conversar com a gente, sabe? Eles vinham sempre em 3, 4, né? E a gente conversava. E tinha alguma coisa errada ali. Eu acho que dava a impressão que eles estavam ali, sei lá, não digo iludidos, né? Mas foram colocados naquele fogo. E daí eu recebi choque com o telefone de campanha. Porque daí eles tinham o primeiro depoimento sobre choque, né? E depois, nos outros dias, eles faziam 2 ou 3 depoimentos durante o dia com turmas diferentes, né? 2 caras diferentes. Então, tu sempre tinha as coisas que tu dissesse no primeiro dia com o choque, e nos outros dias tu tinha que estar sempre com o cara diferente, né? E depois era uma coisa tão ridícula que às vezes eu falo para os meus filhos, eu digo, contando essas coisas,
é difícil de acreditar para mim, que já passei por isso. É tão ridículo, é tão terrível, tão mentiroso, né? Tudo tão montado, que eu me pergunto como que as pessoas podem entender isso, né? Se eu que passei por aquilo, sabe, na prisão eu li o Processo do Kafka, daí eu fui começar a entender, eu digo, meu Deus, é mais ou menos por aí. Esse trauma fica, né? Fica para o resto da vida, não adianta, não sai, é uma coisa que é interessante, tu fica 2, 3 meses sem nem pensar nisso, né? Aí depois tu começa a pensar quase todos os dias, né? Eu não consegui, por exemplo, ler os livros do Celso, não consigo, nenhum livro do Celso eu não li. Então, a minha mãe tinha que sair, ela morava lá no Rio Branco, ela tinha que pegar o ônibus e ir lá na Polícia Federal, no Estreito, que era lá no Estreito, pegar o papel para poder fazer a visita. Então, a minha mãe ficava fazendo isso. E ficava tentando conseguir que o meu irmão... Porque depois desses 11 meses que eu saí, meu irmão continuou, né? Então, ela ficava tentando fazer o que podia... O apoio dela foi... sim. A minha mãe foi admirável. A gente tentou, de alguma forma, lançar nota, fazer missa, né? Teve a greve de fome, a gente tratou de divulgar, a gente na juventude do MDB a gente fazia um jornaizinho chamado a Voz da Juventude do MDB. Mas era uma provocação isso, porque a Voz Operária, que era o jornal do partido, em 74 tinha sido fechada a gráfica da Voz Operária. Então a gente fazia de pirraça, a Voz da Juventude do MDB, a Voz, como se fosse e não era. E acompanhava, se criou aqui um movimento feminino pela anistia, né, em decorrência das prisões, coisa e tal. O pessoal do Joinville, a gente foi saber que tinha sido preso em Joinville, Criciúma, Itajaí, quando saiu a nota oficial. Porque se quebraram as comunicações, não se tinha. E ali começou a batalha. 2, 3 dias depois, chegou um carro preto lá em casa. Aquilo me assustou. Era o carro oficial do Pedro Ivo. Pedro Ivo era prefeito. Era prefeito de Joinville. E sai de dentro daquele carro o Zimmermann. Daí o Zimmermann, né? O Pedro Ivo tinha me mandado buscar, né? Para me levar lá na prefeitura, que ele quer conversar comigo. Daí ele conversou, perguntou se eu sabia onde que moravam as outras mulheres, quem tinha sido preso. Eu disse, mais ou menos eu já sei quem está tudo preso. Então, vai com o nosso carro e o Zimmermann busca todas essas mulheres dos presos políticos e me trazem aqui. Então nós fizemos essa ronda. Fomos casa de casa, que nós sabíamos que tinha sido preso, e levamos. Fomos lá e o Pedro Ivo, então, conversou com nós e disse assim, e os maridos desaparecidos. Interessante, ele é conservador, mais tarde eu conversava com ele não tinha noções políticas. Ele gostava muito, era que contasse piadas sobre militares. Ele adorava, não vem conversar comigo se não tiver uma boa piada. Aí tenho muita, então conta. Aí ele vinha lá e... O senhor sabe que o General Geisel vai receber o Prêmio Internacional de Química? Ele disse, para! Mas por quê? Está transformando o Brasil em merda. Aí ele descobriu e nos levou a Florianópolis visitar nossos maridos. Imagina, foi um drama. Uma coisa de louco. E ali, daí para frente, toda semana nós íamos fazer essa visita aos presos políticos. Às vezes a gente ia ou uma vez por semana ou 2, né? Depende, né? Que eles davam condição. Porque nós não tínhamos dinheiro para ir, né? Daí a gente esperava. E um dia, eles me prenderam.
Numa dessas visitas? Dessa visita, justamente estava o Luiz Henrique junto, né? Estava ali junto com o grupo. Daí o Luiz Henrique assim cresceu, porque não podiam prender político. Naquela época não podia prender político, hoje pode, né? Porque ficaram todo mundo sem receber, né? Ficou tudo uma situação ruim. Nós, inclusive, daí nós tínhamos a prestação, né? Que nós tínhamos acabado de casar, tinha prestação de guarda-roupa, de coisa, ficou tudo atrasado. Olha, o dia que elas iam até a gente avistá-las, a gente sempre ficava preocupado, por causa da passagem pela Polícia Federal mesmo, né? Chegando lá, que as duas ficaram presas lá na Polícia Federal. O pessoal se organizou ali, questão de rapidinho, montaram o colchão, tentaram meter fogo, fizeram de tudo, enquanto que se nós duas não aparecêssemos aí. Quando eles viram, eu não sei como que eles conseguiram pegar junto os presos comuns também, sabe? Eu sei que quando eles viram que a coisa ia estourar, ia acontecer alguma coisa, o que eles fizeram? Liberaram nós lá. E eu tinha uma preocupação até, não maior, mas eu tinha bastante preocupação, é que a Zilma estava grávida, né? Até que a Juliane, ela nasceu em maio do outro ano, né? E nasceu até um pouco antes do que era para ter nascido, né? E sabe como é que nós viemos? Eles nos algemaram, jogaram nós duas dentro do camburão, eu já andei de camburão. Nós duas dentro do camburão e do estreito lá para dentro de Florianópolis. E parece que eles faziam de propósito, sabe? E nós lá, blam, para cá e blam, para lá. E eu me preocupava com a Zilma, que estava grávida, né? Sim, o doutor Breda era o nosso advogado, né? Muitos advogados, assim, corajosos, pegavam os casos de presos políticos, sabe? E corajosos, precisam ter muita coragem. O doutor Breda disse assim: Lúcia, pelo amor de Deus, corra agora mesmo a Florianópolis e me traga de volta para Joinville o Edgar e o Irineu Sisquim. Eu não sei como, nós não conseguimos a abertura deles e apareceu em cima da mesa lá de um oficial a abertura dos dois, a soltura dos dois. Corra, que para mim é engano, mas nesse engano nós tiramos ele dentro. Ah, não deu outra. Eu fui na casa da Linete, mulher do Irineu, pegamos o carro e aqui, ó, buscar os dois. Chegamos lá, como? E não sei o que, aquela luta, e foi indo e conseguimos. E daí, logo em seguida, deu o julgamento lá em Curitiba. Foi todo mundo para Curitiba. Antes de nós ir para o julgamento, o Breda fez uma reunião conosco e já disse para mim: Lúcia, te prepara porque o Edgar não vai ser solto daqui, o Edgar vai para a prisão novamente em Florianópolis. Porque já me comunicaram que a soltura dele e do Irineu foi um erro. Mas o do Irineu, eles disseram que o Irineu ainda tem chance, mas o Edgar não. Então você te prepara. Me preparou. Então eu tinha certeza que o Edgar saía de lá granfiado novamente para Florianópolis. Mas que nada, no julgamento, o Edgar foi absolvido. Foi uma gritaceira na hora, sabe? Foi absolvido. E logo em seguida veio a anistia, né? E veio a nossa pequena Graciele, né? Que nasceu dia 29 de maio de 79, né, Graciele? É. Isso. Bem na época da anistia, que foi a nossa esperança. Nós jogamos tudo, esse neném nascendo, a nossa vida nascendo novamente, né? Daí nós tínhamos que batizar essa menina, né? Digo, vai ser outra luta na igreja Santo Antônio. Mas como o padre Facchini era simpatizante do partido, né? E nos conhecia, digo, vamos lá falar com o padre Facchini. Ele disse, não pediu curso de batizado, não pediu nada. Vamos fazer na comunidade. Domingo vai ter
tinha uma festa lá, inclusive saiu uma feijoada, era para a comunidade. Vamos aproveitar esse embalo e fazer o batismo da graça. A igreja estava assim, cheia. Então nós fomos lá, eu falei com o padre Faquina, com o Luiz. E aí ele disse, não, paga uma taxa aí na secretaria e já vamos fazer. E nós vamos fazer depois uma feijoada, hein? Aí chegou, teve missa. E o padre Facchini falou da anistia, que estava saindo, a anistia, porque a comunidade ali do padre Facchini estava meio por dentro, porque o padre Facchini sempre colocava alguma coisa, e tinha o João Facchini também, né? E chegou na hora do batismo, ele pega a Graciele nos braços, tinha 2 meses, e levantou e ofereceu para a comunidade. Aceitam essa criança que vem com a paz, com o amor e mais coisas, ele falou bonita, sabe? E a comunidade com uma salva de palma disse, recebemos. E com uma salva de palma, enquanto batiam palma, ele dizia a Graciele novamente e entregava nos meus braços. Pelo batismo começamos a trajetória da divinização e Deus nos quer iguais a Ele. Quer dizer, nós caminhamos para a divinização a partir do batismo. Então, como posso eu negar? E eu continuo hoje, infelizmente. Voltamos de novo a uma igreja muito legalista, mas pouco humana. Eu continuo atendendo. É por isso, não importa se Edgar e Lúcia eram do Partido Comunista, para mim não importa. Eles vieram pedir uma coisa sagrada, que era o batismo. Como podia eu negar? Pegou a minha filha e levou lá os padres, lá e chamado a gente. Rapaz, eu nunca tinha chorado, mas chorei. E falou, abertamente os padres falavam. Ele foi preso, assim, meu Deus. Emocionou, sabe? Então, era interessante como uma pessoa encontra espaço para lutar. Nesse período, havia pessoas, mesmo dentro da Igreja Católica, que achavam que o padre tem que ser rato de sacristia, e não pai e mãe da vida de seu povo, né? Então, que apenas devia ficar envolvido lá com a oração, com a missa, com os sacramentos, e nada de mexer na vida comum, que é a polis, né? A vida da cidade, a vida do povo, né? Então havia muita confusão aí, mas eu acho que havia também malícia, né? Não havia só confusão, acho que tinha gente que tinha cultura, mas para pôr o povo contra o padre, então diziam que ele era comunista, que ele era vermelho, né? E natural que havia toda uma força aí, também do exército, né? Em 7 de abril de 1971, foi identificado por ter sido condenado pela 5ª Região Militar a pena de 2 anos de reclusão por infração dos artigos 12, 22, 23, 33, 36 e 38 do Decreto-Lei número 314, de 13 de março de 1967, de acordo com a guia número 20/71, datada de 31 de março de 1971, da Polinter.
data que é 71. Isso já é Uhum. na segunda prisão já. É. Segunda prisão. Isso, não. Essa Era prisão, eu fui preso, nós estávamos fazendo a feira, e eu fui preso, levado para a delegacia ali em Joinville, fiquei uma semana na delegacia, depois fui levado para Florianópolis. Aí fiquei uns 20 dias, um mês, não sei, mais ou menos, em Florianópolis. Aí me trouxeram para a 5ª Região Militar, que ficava ali na Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba. E fiquei lá mais ou menos um mês, mais ou menos, me levaram para o AU. Era a prisão política da época, né? E me colocaram lá no AU num calabouço, não permitiram fazer a barba, nem cortar cabelo, não. E eu fiquei... O senhor lembra quando tiraram essa foto do senhor? Aqui tem a data aí, 1971, né? Foi nessa data que eu fui preso, que essa prisão gerou um processo de 2 anos, né? Mas eles me colocaram na AU numa masmorra, assim, subterrânea, muito úmida, assim. Isso me deu uma asma, assim, sabe? Por isso que eu era magro, tinha asma. E ficava muito tempo sem luz do sol, assim, né? Aí os outros presos políticos souberam que eu estava ali, fizeram um movimento, um agito para que eu fosse transferido para o pavilhão em que eles estavam, né? Deveria ter mais ou menos uns 60 presos. E aí realmente eu fui para lá. A 3ª vez que fui preso, pela Operação Barriga Verde, eu fiquei de 5 de dezembro de 1975 até outubro de 1976. Então, digamos, eu fui pego em Joinville, preso em Joinville, vim para Curitiba, fiquei no DOI-CODE aí durante 15 dias, por aí 20 dias. E depois nos mandaram para Florianópolis, no comando da Polícia Militar de Florianópolis. Ficamos lá mais alguns meses, depois fomos transferidos para Canasvieira. Canasvieira nós ficamos até o final do ano de 1976. Foi juntado todos os presos de Santa Catarina em Canasvieira. Era um local lá, assim, colônia penal, e um local onde ficavam os presos comuns que trabalhavam, faziam horta, né? E a gente passou lá várias fases nesse tempo aí, quase um ano, várias fases, né? Uma fase de muita perseguição, muito fechamento, em outros momentos mais abrandado, mais fácil, às vezes mais difícil. E nos últimos dias, assim, a gente já se revoltava e os caras já ficavam assim, não, então vamos negociar aí. Negociar. Porque eu, por exemplo, não podia ir no Camburão. Eu tenho asma, peguei uma asma muito forte. Quando eu estive preso aí, eles jogavam esse pó com a barata, mata-barata, pulga, DDT, jogavam assim, e aquilo tudo fechado, só tinha um furo lá embaixo. Lá em cima ia um cortezinho onde eles colocavam um prato de comida já fedorento. Caiu, ficava dias ali, né? Então eu peguei uma asma assim que, olha, dava ataque. Tu sabe que, às vezes, um próprio estado de espírito teu que tu tá assim meio para baixo, que não tem momentos que quase que todas as pessoas ele tá para baixo assim, com, né? Pô, isso ali leva a gente a começar a pensar no que aconteceu, né? Mas só que eu digo uma coisa para ti, nunca e nunca vai acontecer de nesses momentos a gente pensar o que aconteceu, isso aqui, de se arrepender ter feito isso, não, pelo contrário. Se hoje der uma viravolta
e viermos cair numa ditadura militar, nós estaremos juntos para quebrar pelo direito do povo. Se for possível ainda, nem que seja para ajudar em alguma coisa ou outra, bem o mínimo que seja, que eu acho que a gente também ajudou o mínimo que pôde. Não ajudamos muita coisa não, mas agora, se for o mínimo daquilo ainda, eu estarei junto para derrubar qualquer ditadura. Se voltasse a ditadura militar, faria tudo novo. Ia para todo mundo se unir para não acontecer o que acontecia. Meu Deus do céu, e como valeu a pena o que eu passei, e passaria tudo de novo para conseguir o que a gente conseguiu, não em termos de riqueza. Em termos de riqueza vocês podem ver, mas em termos de amor, bondade, amor ao próximo, entende? Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque eu sempre fiz as coisas que eu achei justas e sempre lutei por aquilo que eu acreditava. Claro que hoje a situação mudou, quer dizer, a situação nunca se repete também, né? Mas, claro que se eu fosse fazer hoje, é muito provável que com tudo que eu aprendi eu ia fazer alguma coisa diferente, né? No mínimo. No mínimo. Digo uma coisa para vocês, a juventude, os próprios estudantes, eu acho que eles estão muito parados, eles estão muito acomodados. Eles não são, não é tipo a nossa época, que a gente era unidos para uma batalha, para conseguir o que a gente queria. Hoje a gente não vê isso. É o que eu sinto falta, da união. Há luta entre eles, tá? Não posso negar, Deus o livre. Não, há luta. Mas não é com aquele idealismo que a gente tinha na época.